A Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, disse que classifica como terrorismo interno uma recente onda de ataques à Tesla e prometeu impor penas severas aos responsáveis. Nas últimas semanas, vários veículos, concessionárias e estações de carga da Tesla foram vandalizadas nos Estados Unidos e na Europa. Na semana passada, Trump expressou apoio a Elon Musk ao afirmar que os responsáveis seriam detidos e passariam por um inferno. Vamos entender mais sobre o que está acontecendo com o nosso especialista em relações internacionais, editor de opinião de Tempo, Frederico Duboc. Bom dia, Fred. Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Essas declarações vêm no rastro de um ataque muito severo que aconteceu em Las Vegas, onde foram incendiados 5 carros, ainda houve disparos contra a concessionária, que levaram a essa preocupação, tanto da Procuradora-Geral até da Casa Branca. A a porta-voz da Casa Branca, né, a Caroline Leavitt, ela chegou a colocar esse assunto dentro da discussão do press meeting de ontem, né, e ela falou muito claramente sobre isso, e nós temos até vamos ver o que ela falou sobre esse assunto. It's despicable, the violence that has taken place against Tesla, the company, its employees, and also just Americans who have chosen to drive an electric vehicle. Many of them are Democrats, by the way. Democrats were big supporters of Tesla and of electric vehicles until Elon Musk decided to vote for Donald Trump. So we would like Democrats to also come out and condemn this heinous violence that we have seen, and I believe the Attorney General has said she's investigating these incidents as acts of domestic terrorism. Isso. E o próprio Elon Musk nas redes sociais, né, ele é dono do X, ele voltou à carga, falou, comentando as imagens, dizendo que era um terrorismo doméstico. E num programa da rede Fox, né, ele também falou que forças maiores estão por trás disso, organizando e financiando os ataques. Mas ele não deu muito detalhe do que seria, quem seriam essas grandes forças, né? O fato é que isso está havendo um crescimento e ganhando um foco muito grande na agenda política dos Estados Unidos. Isso acontecendo desde que o Trump tomou posse, né, Fred? Assim, com essa entrada também do Elon Musk no governo, ali na Dodge, então tem essa onda, assim. A gente tem até uma arte que mostra esse histórico de ataques para a gente comentar aqui, para você trazer para o nosso espectador. Vou pedir para a nossa direção de TV colocar no telão para a gente acompanhar. Olha, nós estamos vendo nesse mapa os ataques à Tesla nesse mês de março, né? Foram 8 ataques agora em março, 7 ataques em janeiro e fevereiro, né? O primeiro dele foi no dia 20 de fevereiro na cidade de Salem, que foi 1º de janeiro, porque foi o dia da posse do Trump, onde teve um Cybertruck incendiado. Então, o que nós vemos aqui? São ataques com coquetel Molotov. Pouco antes do ataque em Las Vegas, em San Diego, vários carros da Tesla foram vandalizados, colocando símbolos da suástica. Há uma campanha nacional de um movimento chamado Tesla Takedown, que incentiva as pessoas a não comprarem e incentiva as pessoas a criticarem a Tesla, que pertence ao bilionário Elon Musk, né, que é o coordenador também do escritório, né, do Departamento de Eficiência Governamental, que é um organismo paraestatal, não é parte da estrutura do governo, mas que foi criado por Donald Trump para ganhar eficiência no mercado. Só que uma coisa acabou se misturando com a outra e nós estamos vendo movimentos muito intensos, como você falou. Estações de carregamento de carros elétricos sendo vandalizadas, você tem carros, concessionárias, alguns grupos mais ativos dentro da internet divulgaram lista de compradores de veículos Tesla com endereço, telefone, né, como uma forma de fazer essas pessoas recuarem. E realmente tem um impacto, né, com relação ao mercado da Tesla. As perdas em ações em Wall Street estão chegando nesse ano mais ou menos a 38%. Dá uma perda em valor de mercado nos papéis em torno de 700 bilhões de dólares. É bastante coisa. Perto do patrimônio total do Elon Musk, não é muito grande não, mas é porque ele é um trilionário, né? Sim.
A gente tem até o comentário do Gilberto Bueno, que deu bom dia pra gente aqui. Ele diz o seguinte: ele só está perdendo dinheiro, não são pessoas o alvo e nem qualquer coisa que garante a vida das pessoas, como subestação de energia, hospitais, escolas, prefeituras, etc. E é justamente isso que a gente fala aqui, né, Gilberto, que são especificamente produtos da Tesla em si, carros, estações de recarga de carros, enfim. Está se atacando uma empresa, né? Mas uma empresa para atingir uma pessoa, né? No caso, o CEO, o dono dela, que é o Elon Musk. O Gilberto, obrigado pelo seu comentário. Realmente são ataques a instalações, né? Mas não deixam de ser atos violentos, né, e não deixa de ser uma situação que precisa de atenção da segurança pública. É claro que isso está ganhando muita intensidade justamente pela relação direta que o Elon Musk tem com o governo Trump, né? Há uma relação muito íntima, né? Tanto é que há poucos dias o Elon Musk foi para uma apresentação no Salão Oval com o filho dele, chamou atenção nas redes sociais, a brincadeira do menino, ele desautorizando o presidente dos Estados Unidos. Então essa relação é muito próxima, mas a gente não pode descuidar também de que é uma questão de extrema violência e de muito risco, né? Por exemplo, alguns dos ataques são ataques com coquetéis Molotov, alguns ataques são com tiros. Então, é bom não ser muito condescendente com violência. O que ele fala aqui em seguida é o seguinte: é só carro específico que estão queimando, logo não tem nada a ver com terrorismo. E aí ele puxa essa questão do terrorismo, né, que foi o que a gente trouxe aqui, que trouxe essa discussão, que é a classificação desses atos como terrorismo, que realmente tem, que é inclusive o tema da nossa enquete de hoje, que a gente pergunta, né, se esses ataques à Tesla se comparam a terrorismo. Por enquanto a gente tem 62% dos votos dizendo que sim, enquanto 38% dos votantes dizem que não se compara. Na legislação americana, vamos colocar da seguinte forma: realmente o governo e o Elon Musk estão colocando uma forma como terrorismo, né? Dentro da legislação americana, no Código americano, no capítulo do título 18, se não me engano, eles determinam o que seria terrorismo doméstico. Normalmente são ataques visando intimidar ou coagir civis, políticas públicas ou o governo por meio de ataques de destruição em massa, sequestros e assassinatos. Esses ataques aqui, nesse momento, a gente não tem a qualificação completa do que é terrorismo doméstico de acordo com essa legislação, né? Mas nós temos essa movimentação em um país que é muito polarizado. Sim. Certo? E com muitos ataques de terrorismo, apesar do auge ter sido no 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos ainda vivem uma onda de terrorismo, principalmente terrorismos domésticos. Nos últimos 2 anos foram mais de 500 ataques nos Estados Unidos, né? Nós preparamos um material que até fala um pouco sobre essa situação, né? Foram 542 ocorrências, em torno de 280 ou fracassaram ou foram frustradas pelas forças de segurança. Foram 287 cidades, 68 mortos, 125 feridos. O terrorismo doméstico lá normalmente está sendo muito associado com a questão da ultradireita e dos ataques às clínicas de aborto, certo? Que são as ações violentas mais comuns lá, até por conta da presença de várias milícias são reconhecidas como legais, por causa do porte de arma e por conta também da emenda constitucional que permite a existência delas, né? Então é uma questão que realmente preocupa hoje mais do que propriamente o terrorismo estrangeiro, como foi no caso de 2001, né, da guerra ao terror do governo Bush. Mas ele é muito presente. E no caso do atual, está havendo também uma mistura das duas pautas. Não só a questão da Tesla, mas principalmente a figura do Doge, né, esse escritório. Foram mais de 100 mil demissões desde o início do governo Trump. Os cortes de
de gastos públicos, eles já passam de 200 bilhões, segundo o relatório do próprio DOGE. É muito pouco perto do déficit total dos Estados Unidos também. Mas muita coisa ainda está acontecendo em relação a isso. Por exemplo, a Agência de Ajuda Internacional, o USAID, foi fechada e isso afetou a ajuda a vários países estrangeiros. Há cortes estão chamando muita atenção. Hoje, por exemplo, está se falando do fechamento da Secretaria de Educação, que ela é responsável para o fornecimento de auxílio financeiro estudantil, principalmente ao nível superior das universidades. E há um embate muito sério das universidades com o atual governo Trump, né? Também saiu uma listagem de vários imóveis que vão ser vendidos pela DOGE em todo o país. Vários desses imóveis hoje são centros da Seguridade Social ativos. Ou seja, a Seguridade Social nos Estados Unidos é a responsável pelo apoio social às famílias, ao pagamento de benefícios públicos, né? A essa assistência, normalmente, aos desassistidos, como renda baixa, ou em alguns casos até imigrantes, né? O Elon Musk, ele tem uma campanha, ele chegou a falar que inclusive a Seguridade Social está participando de um grande esquema de fraude nos Estados Unidos que movimentaria em torno de $500 bilhão. Então as reações a esses cortes, a essas demissões, a toda essa movimentação que está acontecendo nos Estados Unidos, promovido por isso daí, realmente gera uma polarização muito intensa. E é um efeito cascata, né, Fred? Assim, fazendo uma análise meio, assim, relativamente superficial, se eu estiver errada, você me corrija, por favor. A gente tem uma situação em que um objetivo de cortar gastos do governo e, na minha percepção, desde que o Trump tomou posse, é mais uma dessas decisões dele que ele toma de uma forma que considera apenas ali o superficial, apenas a entrega imediata, e ele não considera o que está por trás, né? Ele só vê a ponta do iceberg, vamos cortar essa ponta desse iceberg, e aí o resto fica embaixo e vai emergir depois. Então, assim, você corta, já começa por aí, 100 mil demissões. Você tem 100 mil pessoas desempregadas, 100 mil pessoas que perderam seus postos de trabalho no governo, em qualquer área do governo. Você tem uma economia aí. E aí depois você tem corte de ajuda a pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente sabe, isso daqui não é nenhuma militância, não é nenhum tipo de, mas a desigualdade é uma das principais origens da violência. A gente tem, né, esses estudos que mostram isso, assim, como que a pobreza extrema, como que essa situação de dificuldade, de vulnerabilidade leva as pessoas a atos desesperados, a atos de violência, enfim. E aí quando você toca nesse ponto de você retirar ajuda a quem precisa, a pessoa às vezes estava contando com aquilo, ela vai recorrer a quê, né, para se manter, para ter enfim. E aí você tem o corte de 100 mil pessoas, são 100 mil pessoas agora procurando emprego, assim como era um problema para várias das pessoas que votaram no Donald Trump, né, que tinham essa queixa ali de os imigrantes estão tomando os nossos empregos. Aí agora você tem 100 mil pessoas que saem dos seus postos de trabalho, que estão ali no mercado de trabalho disputando com essas outras pessoas também. Então você cria um efeito cascata com esse tipo de medida, que ele cria um caos social também, né? Ele passa ali entra numa seara de desigualdade, aumentando essa desigualdade num ponto que a violência acaba acontecendo. E eu nem falo especificamente dessa questão da Tesla mesmo, não, porque eu acho que isso tem um viés ideológico muito forte também. Mas a tendência que isso escale ainda mais para uma onda de violência generalizada no país é muito grande, né? É muito alta. Sim, você tem razão. Não é uma questão de ativismo de esquerda ou de direita que a gente está falando aqui, não. Realmente há uma implicação política muito séria. Realmente, a criação de um organismo paraestatal na mão de um dos grandes doadores de campanha do governo Trump, né, é uma questão política delicada e uma questão a ser observada, né? Segundo, o DOGE, ele fez toda essa decisão com muita velocidade e com muita intervenção direta sobre autoridades e sobre organismos políticos e instituições políticas. Houve já um desentendimento
entre o Marco Rubio e o Elon Musk dentro da Casa Branca, durante uma das reuniões, né? Muita informação sensível do governo está sendo disponibilizada dentro de uma organização que não é do governo claramente, certo? Então, várias informações sobre seguro social, rendimento, endereço, são informações muito sensíveis e que não estão sob o controle do governo. Então, são coisas que precisam ser observadas, né? Todo esse arrobo para resolver a questão do déficit público, zerar fraudes, dar eficiência, os objetivos são legítimos, são importantes, para todo governo precisa disso. A forma de ser feita, se isso de alguma forma pode gerar, como você falou, uma intensificação do problema social, ou gerar riscos à segurança, né, que nós já falamos aqui uma vez, parte dessas pessoas que foram demitidas eram funcionários do Serviço de Segurança e Desenvolvimento Nuclear, pessoas que detinham conhecimento de montagem e desmontagem de ogivas nucleares, né? Isso é uma parte do pessoal que foi demitido. Tem mais, estima-se que pelo menos mais 50 mil pessoas do Departamento de Defesa também vão ser cortadas, né? Então, todo esse processo ocorre numa velocidade muito grande. Essa velocidade do governo Trump, que assusta o mundo inteiro, ninguém está acostumado a medidas de tanta intensidade no espaço de tempo tão curto. Como a gente falou, a posse dele foi no dia 20 de janeiro. Nós estamos em março. Sim. É muito pouco tempo para muita coisa. A gente tem que se adaptar. Mas, ao mesmo tempo, é muito legítimo se questionar a forma com que isso está sendo feito e os impactos para a população. Eu acho que, só para a gente finalizar, uma coisa que é importante destacar é que a administração de um governo, ela não é igual à de uma empresa, né? São objetivos diferentes. Quando um empresário, na administração ali do seu ativo, ele tem um objetivo que é lucro. Então, ele vai produzir, ele vai fazer ali, enfim, né, trabalhar para receber lucros, para receber ali uma coisa que é para ele. Um governo trabalha com o objetivo de bem-estar social, então ele precisa promover bem-estar para um grupo de pessoas, para uma nação, enfim. Quando você mistura essas duas coisas, é preciso que esse governante, que essa pessoa consiga muito bem separar isso tudo, né? Consiga entender que um governo, o objetivo de um governo não é lucro. Então, tudo bem, você tem um déficit de governamento, tem um déficit ali nas contas do governo, tem que sanar. Mas qual é o custo disso? Isso precisa ser muito bem analisado, porque não é dinheiro por dinheiro, né? Você gera uma situação de instabilidade que pode explodir na sua cara. E são ações de longuíssimo prazo, né? Na esfera governamental, o que você faz hoje, ao longo de séculos, vão se repercutindo. Exato. Né? Então, é bom ter muito em mente que realmente coisas que estão sendo feitas hoje estão tendo impacto em todo o globo.